A Bíblia diz que Satanás, o diabo, ele tem enganado toda a terra habitada. E ela também diz que o mundo inteiro está no poder do maligno. E você concorda comigo que a grande maioria das religiões, elas fazem parte desse engano de Satanás. As pessoas estão nessas religiões pensando que estão seguindo a Bíblia e adorando ao Deus verdadeiro, mas essas religiões elas invertem as coisas. E a pessoa acaba que ela está fazendo uma coisa ali totalmente diferente do que ela pensava que estava fazendo. As pessoas pensam que as religiões são uma coisa e elas são outra totalmente diferente. Porém, o que é que ocorre? Algumas religiões, esse engano, ele é bem mais nítido, é bem mais claro. Você olha e simplesmente você diz que claramente tem alguma coisa errada ali. Porém, outras, esse engano ele é mais difícil de ver, é difícil de enxergar, mas ele ainda existe. E ele ainda está ali. Só que é como se ele estivesse por debaixo dos panos. Mas ele ainda existe. E hoje, o que nós vamos ver é esse engano que existe nas testemunhas de Jeová. Ele está meio ali difícil de ver. Está por debaixo dos panos. Mas a gente consegue enxergar assim. E você vai ver isso hoje. Nós vamos entender qual foi a fonte que foi utilizada para criar essa religião e como isso reflete até hoje. Nós vamos ver a forte maçonaria que existe desde o início nas Testemunhas de Jeová e como isso reflete até os dias de hoje. Como você consegue ver ela presente até os dias de hoje. E nós vamos ver também, mais para o final do vídeo, que não é só as Testemunhas de Jeová que vieram da maçonaria. Outras religiões também, né? Isso é bem claro, é bem nítido, e a gente vai ver aqui. Pois bem, então, deixei o texto de Efésios 6,12, que Paulo alerta aos Efésios que nós temos uma luta contra demônios. O texto em resumo é isso. Forças espirituais malignas nos lugares celestiais. É contra esses demônios que a gente luta. E isso tem que ficar muito claro para você. Nós lutamos contra demônios. Contra eles que nós lutamos. E no decorrer desse vídeo vai ficar isso bem nítido. Isso vai ficar bem claro para você. Porém, antes de iniciar, eu tenho algumas observações a fazer. A primeira é que esse vídeo não é para todo tipo de pessoas. Esse vídeo é para pessoas com a disposição correta para com a verdade. Mas como assim? Eu preciso que você seja sincero, não comigo, mas com você mesmo. Eu preciso que você use de sinceridade. Por exemplo, imagine que você é uma testemunha de Jeová e está assistindo esse vídeo buscando uma informação, buscando algo que te faça sair dessa religião, para você ir para o mundo de Satanás, viver a vida como você quer, a vida do jeito que você quiser, sem seguir a Bíblia, sem seguir o Criador. Se você é esse tipo de pessoa, se você está buscando a informação para isso, eu vou pedir para que você saia desse vídeo agora. Pode sair. Eu não estou fazendo isso aqui por visualização, para ganhar dinheiro. Esse canal não é monetizado. Eu não preciso de visualizações, de likes, não preciso de nada. Estou aqui para passar uma informação para as pessoas.
mas para as pessoas corretas, que têm a disposição correta para com a verdade. Não para com você que quer usar dessa informação aqui para ir para o mundo de Satanás. O objetivo não é esse. Se você quiser seguir o mundo de Satanás, um conselho que eu dou para você é que você estude a Bíblia. Porque se você não entendeu ainda que o mundo não tem nada a oferecer, você tem muito ainda a estudar. Você tem muito ainda a entender. Então esse vídeo não é para você. Saia do vídeo agora. Pode sair. Não tem problema nenhum. Certo? Estude. E quem sabe lá na frente, quando você estiver preparado, aí você volta aqui e você termina de ver esse assunto. Ok? Então, pessoas com disposição correta para com a verdade. As pessoas que estão buscando fazer o certo. As pessoas que estão lá achando que estão na verdade. É com essas pessoas que eu quero falar. O segundo ponto aqui é respeito. Eu vou utilizar de respeito na forma como eu vou falar aqui, né? Nas palavras que eu vou usar, eu vou tentar ser o máximo respeitoso. E eu peço também que você, que vai assistir esse vídeo todo, e que talvez você queira passar essa informação para alguém, use também de respeito quando você for falar com essa pessoa. Se coloque no lugar dela, né? Muitas pessoas estão enganadas. Então, se coloque no lugar delas. Talvez você também estivesse enganado. Talvez você já foi enganado por outra religião. Então, converse com tato, com empatia. Por mais, às vezes, difícil que seja, devido ao comportamento de algumas pessoas. Mas não deixe que isso afete a você, né? Então, use de respeito, use de empatia e, né, tente ajudar as pessoas, assim como eu vou fazer aqui, de forma respeitosa, né, de forma honesta e sincera. O terceiro ponto é que todas as publicações que eu vou citar aqui, eu vou dar a referência. Inclusive, vou dizer a página. E eu vou citar muitas publicações. Tenha certeza disso. Vou citar muitas publicações. E eu aconselho a você que quando você vê uma publicação lá, se você tiver lá fácil, ou se você, né, tiver com a internet ali, busque, procure, pesquise para ver se está da forma como eu vou mostrar aqui. Se a gravura está desse jeito, se o texto escrito está dessa forma. Busque, prove para si mesmo, pesquise, certo? Então vou citar várias publicações. Então você também faça essa busca. Vai ter a referência, vai ter a página. Nos casos de links ou vídeos, eu vou botar a descrição do vídeo para você pesquisar e você ir lá, achar o vídeo no site. Se você tiver a publicação impressa, o livro ou a revista que eu vou mostrar aqui, é melhor ainda, né? Porque o que foi impresso já foi, não tem mais como voltar. Há algumas coisas do site, eles podem mudar, podem trocar, isso aí pode acontecer. Enfim, eu peço que você pesquise, né? E busque também por si só as publicações que eu vou citar aqui. Bem, vamos dar início, né? A gente vai entender primeiro um pouco sobre a maçonaria. Efésios capítulo 5, versículo 11, nos diz para parar de participar nas obras da escuridão. Mas não só isso. Paulo diz que a gente tem que expor. Então,
É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai expor as obras da escuridão. E começa com o tão adorado bode da maçonaria, né? O Baphomet. Que é esse ser aí, esse demônio, né? Que a gente sabe. A gente não precisa de meios termos aqui. E a Bíblia lá no passado, ela já falava de demônios caprinos. Segundo a Crônicas 11:15. Então não é uma coisa nova, não é de agora. É lá do passado. Então perceba muito bem as feições, né? Os gestos, as expressões dessas gravuras, né? Porque você vai ver muitas similaridades nos pontos que a gente vai abordar daqui para frente, né? Então, esse é o Baphomet, é o bode tão adorado na maçonaria, né? E um ponto que eu queria destacar aqui também é que, assim, esse conhecimento da maçonaria não é a pessoa, seu vizinho, que é maçom, que está começando agora, que vai saber, entendeu? A pessoa não entra na maçonaria e no outro dia já está sabendo desse tipo de coisa aqui. Não é assim, né? Então, algumas pessoas vão dizer, mas nada a ver, não existe isso. Mas a gente sabe que existe, né? Basta fazer uma pesquisa, né? Até pessoas que já saíram, né, da maçonaria podem falar sobre isso com mais autenticidade, por assim dizer. Então vamos à frente. Já vimos aí a figura horrível do demônio adorado na maçonaria. Enfim. Agora a gente entra num ponto interessante, que são algumas ordens secretas da maçonaria, que são os Cavaleiros Templários e a Ordem Rosa Cruz. Os Templários, eles compõem uma das várias ordens maçônicas em que a adesão é, repare que eu deixei bem destacado, restrita. Restrita. É totalmente restrita. E a Ordem Rosa Cruz também, ela é secreta. Então por que eu destaquei essas duas palavras? Porque a pessoa, ela não vai sair por aí falando para você que ela faz parte dessas ordens. Ela não vai chegar para você, oi, bom dia, tudo bom? Tudo. Você é de qual religião? Eu sou Rosa Cruz, eu sou maçom, eu sou templário. Não, né? Pelo amor de Deus. Isso aí você percebe naquilo que está no subliminar. Você percebe no que ela deixa escapar, né? Porque são ordens que as pessoas elas não podem também sair por aí falando sobre isso. Então, se são ordens restritas, são ordens secretas, é óbvio que uma pessoa não vai chegar para você dizendo o que ela é e o que ela faz nessa ordem. Isso aí fica muito subliminar, fica muito por debaixo dos panos. E outro ponto que eu destaco é que nos templários, por exemplo, se você observar, eles têm que professar a crença na religião cristã. Então observe, eles se dizem cristãos. Sim, eles se dizem cristãos. Estranho, né? Os maçons também dizem que são cristãos. Mas a gente sabe o que acontece por debaixo dos panos, né? Enfim, eu quero que você repare bem nos símbolos, porque é pelos símbolos que a gente vai entender muita coisa. Pelos símbolos que a gente vai ver qual foi a fonte utilizada para criar as testemunhas de Jeová.
Veja aqui, ó, nessa gravura da esquerda, logo abaixo do texto, que diz Ordem Rosa Cruz, você consegue ver um disco solar, né, que eles chamam, alado. E aí tem tem esse símbolo logo acima do nome, né, da Ordem Rosa Cruz. E logo do lado você consegue ver a cruz coroada, que representa os templários, a cruz coroada. E logo acima você consegue ver duas espadas, né, também ali atravessando a cruz coroada, que é um símbolo muito utilizado por uma ordem maçônica dos Cavaleiros Templários. Do lado ali você também vê os cavaleiros, um cavaleiro em si, né, exemplificado. Deixei destacado para que você pudesse ver bem esses símbolos, que a gente vai precisar muito deles para a gente entender certas coisas. Então já vimos, vamos voltar aqui. A gente já entendeu sobre o bode, que é o deus, por assim dizer, o demônio que é adorado na maçonaria. E a gente já viu sobre as ordens, a Ordem Rosa Cruz e os Cavaleiros Templários, que são ordens restritas, associações secretas, que você só consegue perceber que uma pessoa faz parte, né, pelo que ela deixa escapar ali, são coisas sutis, são bem subliminares, bem difíceis de observar. Mas a gente consegue, e a gente vai ver de onde e para quem essas pessoas servem, né? De onde saiu essa religião. E, enfim, vamos com calma. O que é que a gente tem agora? Símbolos utilizados na maçonaria. Primeiro, olha o que tudo vê. Esse símbolo é utilizado na nota de dólar. Perceba que o olho ele está na nota de dólar, né, que é essa primeira imagem da esquerda, a verde, que ela está sobre uma pirâmide e tem raios solares, né, raios de luz. Tem o olho, raios de luz e embaixo uma pirâmide, né? Aí a referência desse olho é que ele é um lembrete para os maçons que eles sempre são observados pelo grande arquiteto do universo. Quem é o grande arquiteto do universo? Satanás, o diabo. Por quê? Porque esse universo, como a gente conhece, como a ciência ensina, ele foi arquitetado por Satanás. Então faz todo sentido que ele seja o grande arquiteto do universo. Ele arquitetou essa mentira, né? Mas isso é assunto para outro dia. Do lado aí você consegue ver o olho maçônico sob o compasso, né? E esse símbolo, esse olho, ele foi muito utilizado também lá no Egito, né? E essas, né, você com o tempo você vai perceber que essas coisas, esse paganismo vem de muito tempo, né? Só muda, às vezes só muda mesmo as pessoas que estão fazendo, mas que ele já vem de anos e anos e anos, né? Desde o início, né? E aí nós vemos que o olho maçônico ele tem raios incidindo para baixo e às vezes um triângulo é incluído ao olho, né? Então repare bem nesses símbolos, repare bem no olho, no compasso, no esquadro, no olho de Horus, olho da nota de dólar. Repare bem nesses símbolos, né? A gente está fazendo um apanhado geral para depois a gente começar a ver algumas coisas.
Do lado esquerdo, nós temos os anéis maçônicos, juntamente com o compasso e o esquadro. E lá embaixo, se eu não me engano, é uma Bíblia. Eu acredito que seja uma Bíblia. Até porque eles professam ser cristãos, né? Então, o que eu queria destacar são os anéis. Repare bem nos anéis, né? É uma referência à maçonaria. São esses anéis. Do lado direito, o que é que eu quero que você repare? No piso, xadrez, e na forma de se sentar. Perceba que tem alguns da primeira fileira ali, né, que estão sentados, os demais em pé, e eles estão com as palmas das mãos acima das coxas. É a forma de se sentar deles. Então, nesse slide eu quero que você repare nos anéis, lado esquerdo, e na forma de se sentar e no piso xadrezado. Certo? Vamos adiante. Agora nós vamos começar a ver algumas evidências nos tempos atuais e depois nós vamos entender a origem da organização. O que é que a gente vai fazer? A gente vai passar rapidamente sobre algumas coisas que existem hoje e aí a gente vai voltar no tempo, lá para o início. E depois a gente vai ver mais coisas que existem hoje. Certo? Então, olha só. A gente vai começar a ver algumas coisas. Depois a gente vai voltar no tempo. Ver lá no início. E quando a gente entender o início, a gente vai voltar para os dias de hoje e vai ver muito mais coisas. Certo? Como a gente vai começar a esquentar agora, como o vídeo ele começa a esquentar nesse momento, o que é que eu peço para você? Não sei se já aconteceu com você de você ter uma ferida e aí alguém vai colocar um remédio e o remédio arde. E aí você, enfim, não quer mais aquele remédio, né? Porque dói, porque está machucando. Mas sem aquele remédio, talvez você não melhore. Você pode até pegar uma infecção, sua ferida piorar. Imagine o trabalho que vai ter. Então assim, o vídeo vai começar a arder. O remédio vai começar a arder a partir de agora. Então, se você se sentir incomodado, você vai se sentir. E você chegou até aqui, se você não é uma das pessoas que eu falei para sair do vídeo no início, se você chegou até aqui, eu peço que você assista até o final. Deixe o remédio fazer o efeito. Vai arder, vai doer, mas lembre-se que a Bíblia é uma espada. Ela rasga. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a gente vai começar a ver algumas coisas e vai começar a doer. Porque vai estar fazendo efeito. E você vai perceber que existem coisas erradas. Se o que eu estiver falando aqui for uma loucura, pode desconsiderar. Mas você vai perceber que a gente vai ver, nós não vamos ver 1, 2, 3, 4 coisas. O assunto desse vídeo é grande, esse vídeo muito provavelmente vai passar de 1 hora, eu acredito. Se não for, vai ficar ali no meio termo. Porque tem muito assunto. Tem muita coisa a ser abordada. E a gente só está começando. Então, se você chegou até aqui, eu peço para que você
Não saia se começar a arder. Se começar a incomodar, não saia. Veja até o final. Eu sei que é duro, é difícil, é doloroso esse assunto. Eu já passei por isso e sei como é. Mas é só assim que a gente consegue se libertar. É doloroso o processo, mas é libertador. Não libertar no sentido da pessoa ir para o mundo de Satanás, como eu falei. Mas libertar no sentido de você se livrar de um grande engano. De um grande engano. E você vai perceber isso. Certo? Se o remédio começar a arder, não saia. Segure a dor. Ok? Vamos lá. Vamos começar falando sobre os anéis. Que não são anéis de casamento. Porque, se você reparar, alguns deles, como o irmão Anthony Morris, aqui na gravura de baixo, ele está com 2 anéis. E não são anéis de casamento. Né? E entre os irmãos, esses anéis são até assuntos comentados. Né? Os irmãos se perguntam que tipo de anéis são esses, por que eles usam esses anéis. E nós já vimos que na maçonaria é uma referência forte o uso de anéis. Né? Então nós conseguimos ver aí o irmão Stephen Lett com um anel no dedo mindinho, na mão direita. Quem usa anel de casamento na mão direita no dedo mindinho? Ninguém. Né? Do lado direito, nós temos o irmão Gerrit Losch, ao lado do outro irmão que eu esqueci o nome. E ambos estão usando o anel também na mão direita, né? E eles deixam, se você perceber, em cima da mesa. Bem nítido, né? Bem claro. Na figura abaixo, o mesmo irmão da foto, da cima, usando um anel também. Né? E eu não coloquei referências, por quê? Porque esses anéis vocês vão ver sempre. Se você pesquisar qualquer broadcast, enfim, você vai conseguir ver os irmãos usando esses anéis. E eles até, inclusive, uma coisa muito interessante, é que eles se revezam utilizando esses anéis. Às vezes o irmão ele está usando, no outro broadcast ele não está. Às vezes um usa, outro não usa. Às vezes um usa, continua usando, outro não. Então, enfim, eles se revezam utilizando esses anéis. O que torna ainda mais estranho. Né? Porque se fosse um anel de formatura, a pessoa ia usar sempre. Né? Enfim, eu citei esses irmãos, mas a maioria dos irmãos membros do corpo governante usa esse anel. Então, é só você pesquisar em qualquer broadcast, qualquer vídeo de congresso, que você vai encontrar. Né? Inclusive, como bônus, eu deixei aí no meio uma figura de um membro do corpo governante muito antigo. Se eu não me engano, é Fred Franch. Se eu não me engano, ele é Fred Franch, que é o tio de Raymond Franch. E ele está usando, se você reparar bem, um anel no dedo mindinho da mão esquerda. Né? Então, alguém pode dizer assim, mas isso é de agora, só esses que usam. Será? E o irmão Fred Franch, que foi membro do corpo governante há anos atrás, utilizando também o mesmo anel. Mas enfim, vamos à frente. Despertai, maio de 2011. Você lembra dessa Despertai? Acredito que sim. Uma mão segurando uma criança, né? Segurando a pequena mão de uma criança. Porém,
Repare bem se esse símbolo não faz uma referência ao Baphomet que nós vimos, a figura do demônio adorado na maçonaria. Repare bem se não parece. Faça o teste. Quando você vai segurar a mão de uma criança, você vai segurar dessa forma? Certamente que não. Mas fica aí a nossa primeira gravura, né? Se você tiver essa despertar aí, dê uma conferida. Eu acredito que você lembre de memória que ela está dessa forma, exatamente bem, dessa forma. Mas, por desencargo, pesquise, certo? Uma gravura no site JW, na brochura 10 perguntas que os jovens se fazem e as melhores respostas. Essa aqui está mais clara, não está? Está mais claro. Eu te pergunto, quem aponta uma caveira desta forma? Né? No site tem outra gravura muito parecida com essa e que a pessoa aponta normal. Mas nessa específica que você está vendo aí, está dessa forma. Então por quê? Quem é que aponta para ainda mais uma caveira dessa forma? Quem é que faz isso? Será que isso não precisou ser colocado aí como uma referência? Estranho, né? Realmente. Pesquise. Brochura 10 perguntas que os jovens se fazem e as melhores respostas. Se eu não me engano, o tema da lição é sobre criação. Se eu não me engano. Mas pesquise, que você vai conseguir achar essa gravura lá, dessa forma. Certo? E aí está o print do JW. Né? Vamos passar adiante. Livro de Revelação, na página 159. Você lembra do livro de Revelação? A gente vai citar muito ele aqui. Essa gravura, se você for olhar, e o livro, ele é cheio de mensagens subliminares. Cheio de mensagens subliminares. Inclusive, essa gravura tem outra mensagem subliminar. Na verdade, são 3. Que eu não vou citar. Existe uma que eu não vou citar. Porque ela é pesada. E eu não vou fazer isso. Né? Mas repare na mão do anjo. Quando ele estica a mão. Se não é o mesmo símbolo que a gente viu. Que a gente tem visto. Será que é coincidência? E se você reparar ainda mais na mão do anjo, você consegue ver um rosto. Então, além da mão, com o gesto maçônico, você ainda consegue ver o rosto de um jovem aí. Mas enfim. Aí na gravura completa você ainda vai encontrar outra mensagem subliminar, que eu não vou citar aqui qual é. Certo? Porque ela é pesada. Não vou citar. Mas você ainda consegue enxergar. E ela é imoral, por assim dizer. Certo? Mas vamos ficar só com a mão e o gesto do Baphomet. Certo? Pronto. Livro de Revelação. Se você tiver ele impresso, você pode até deixar ele próximo enquanto a gente assiste, porque a gente vai usar ele outras vezes. Livro Aprenda do Grande Instrutor, na página 61. Esse eu considero um dos mais afrontosos. Repare bem, do lado da criancinha, se você não consegue enxergar claramente a figura de um bode
ou do Baphomet adorado na maçonaria, o demônio da maçonaria. Repare bem, se você não consegue observar. E tem mais, não é só isso. Repare que as crianças estão lendo o livro Grande Instrutor. Né? Ele é dessa forma. Se você pegar o Grande Instrutor, você vai ver que ele é exatamente dessa forma. E olhe só, que afronta. O parágrafo ao lado, eu deixei bem o parágrafo aí. Olha o que ele diz. Ler ou ver essas coisas nos aproxima mais de Deus ou do diabo e seus demônios? O que você acha? O livro responde por si mesmo. Eu não preciso nem responder a pergunta. O que me deixa triste é que esse é um livro de crianças. Isso me deixa profundamente triste. É um livro que eu, quando era criança, usava. E quando era criança eu fazia estudos de outras pessoas usando esse livro. E se você tiver ele aí, deixe ele do lado também, porque a gente vai usar muito. Porque tem muitas outras gravuras desse livro, subliminares. E aí você consegue ver claramente a figura de um bode do lado das crianças. E o parágrafo faz uma bela de uma referência. Então, não é possível. Tem alguém aqui que está brincando com a nossa cara. Tem alguém aqui que está rindo de você. Rindo de mim, inclusive. No tempo que eu utilizava esse livro. Então é triste. É pesado. Mas enfim. Essa é uma das que eu acho as piores. Né? E você consegue ver claramente a figura de um bode ali. E ele está tendo um aspecto assim, uma cara feia, né? Enfim. Complicado. Vamos adiante. Boletim JW número 5, 2020. Vai ter alguém que vai dizer assim, mas isso não é um bode, isso é um caprino, parente do bode, enfim. Mas será que não tinha outra decoração para você colocar numa filial da África? Porque esse rapaz ele está falando diretamente de uma filial da África. Será que não tinha outra decoração para a gente utilizar num local sagrado como esse? Por que escolheram esse animal e ainda preto? Enfim. Fica aí minhas dúvidas. Assista Boletim JW número 5 de 2020, que você vai ver, na hora que esse irmão fala da filial da África, você vai ver claramente o nosso estranho caprino ao fundo, né? E desnecessário. Desnecessário. Mas enfim. Mais uma vez, uma referência a um caprino, a um bode. Livro Poderá Viver para Sempre na Terra, na página 244. Esse livro é muito antigo. Né? E aí, a figura de um bode logo atrás da moça. Né? No retrato. Será que não tinha outra figura para utilizar? Por que foi utilizada essa? Interessante, né? Para a gente pensar. Mas tudo bem. A gente lembre que a gente está só começando. Lembre que a gente está só pincelando algumas coisas. Ainda tem muito assunto para a gente chegar. E você precisa entender ainda outras coisas. Vamos para a próxima. Agora a gente começa a entender de onde saiu
né, de onde foi criada essa religião. Como foi criada? De quem partiu essa ideia? Quem era essa pessoa? Agora que a gente vai começar a entender a origem das Testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell nasceu nos Estados Unidos, né, em 1852. Seus pais tinham fortes inclinações religiosas e, segundo uma publicação, os pais dele disseram que ele cresceu na orientação do Senhor. E aí os proclamadores, na página 43 a 44, diz que ele reconhecia estar endividado com os adventistas e com outras denominações. Ou seja, ele passou, por assim dizer, pelos adventistas e por outras denominações. É o que diz o proclamadores. Então, um ponto interessante a se observar é que o ensino do corpo governante diz que os ungidos, eles não sujaram as suas vestes com outras religiões, né? Que eles não participaram de outras religiões. E o primeiro ungido, né, recente, por assim dizer, Charles Taze Russell, participou dos adventistas e de outras denominações, segundo o livro Proclamadores do Reino de Deus, né? Então, já no início a gente consegue ver uma pequena contradição. Mas tudo bem, né? Se fosse só isso, estava tudo ótimo. Mas tem muito mais coisa. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. O simbolismo utilizado por Charles Taze Russell. Fotodrama da Criação. A fonte é o vídeo Fé em Ação, parte 1. E aí eu deixei o print do vídeo para você. Consegue ver um olho lá em cima e consegue ver um raio solar no formato de uma pirâmide incidindo sobre o olho. Interessante, não? De onde foi que ele tirou essa referência? Do lado você vê a nota de dólar. Lembre-se das referências do olho que tudo vê. É um lembrete para os maçons que eles vão ser sempre observados pelo grande arquiteto do universo. E repare que eu deixei destacado embaixo que o olho maçônico tem um semicírculo de luz sobre o olho, frequentemente com raios incidindo para baixo. E é exatamente o que nós vemos no Fotodrama da Criação, que foi feito por Charles Taze Russell. Correto? Correto. Por que ele utilizou? Será que não tinha outro símbolo para ele utilizar nessa parte? Por que ele utilizou um olho seguido de raios solares, formando uma pirâmide? Será que é coincidência? Um conjunto de coincidências, né, forma uma verdade. Não existe 30, 40 coincidências juntas, né? Não existe. Lembre-se que a nossa luta é contra demônios. Lembre-se disso. Que os enganos são difíceis de ver, mas a gente consegue. São subliminares, mas a gente consegue ver. Basta pesquisar, certo? Mas vamos à frente ver
outros simbolismos utilizados por Charles Taze Russell. Livro O Plano Divino das Eras. Aí a legenda do livro é uma mão, né, de ajuda para os estudantes da Bíblia, né? E aí você tem na capa o disco solar alado, utilizado na Ordem Rosacruz. Um livro escrito por Charles Taze Russell. Tem o disco solar alado, que é utilizado na Ordem Rosacruz. E ele colocou bem destacado, né? Dá para ver que é o mesmo símbolo, né, pessoal? A gente não é idiota aqui. É o mesmo símbolo, né? A gente consegue ver claramente. Mais uma vez o vídeo Fé em Ação, parte 1. E aí você vê a The Watchtower, que é a sentinela. Repare nos símbolos utilizados na capa de essa deve ter sido uma das primeiras revistas A Sentinela. No lado esquerdo eu deixei as setas aí bem claras. A cruz coroada dos Cavaleiros Templários. No lado direito, né, um símbolo claramente em referência aos Templários também, né? Então nós já vimos referência ao olho que tudo vê nas publicações de Russell, né? Ao olho que tudo vê. Referência à Ordem Rosacruz no livro. E agora, na Sentinela, uma referência aos Cavaleiros Templários. Né? Duas referências muito fortes aí na frente da Sentinela, né? E ele coloca na capa dos livros. Do livro ele colocou na capa e da Sentinela na capa da Sentinela. Né? Então já diz muito. Entende? Já mostra muita coisa. Charles Russell tinha uma estranha obsessão por pirâmides. Nesse vídeo Fé em Ação, parte 1, tem essa foto aí de Charles Russell visitando as pirâmides do Egito. E a foto está em preto e branco, mas ele é o segundo ali, né? Na ordem. Eu deixei bem uma seta ali, apontado. Mas é estranho porque ele tem uma obsessão muito grande por pirâmides. Ele gostava muito das pirâmides, estudava as pirâmides. E na figura ao lado, você vê um templo de Mênfis Misraim, que é um rito da maçonaria. E no chão do centro, né, do templo, perdão, você consegue ver o disco solar alado, aquele mesmo que estava lá no The Divine Plan of the Ages, o livro de Charles Russell. E no canto aqui, você consegue ver que eles também gostam de pirâmides, né? E tem uma obsessão também por pirâmides. Mas o que será, então, que tem nessas pirâmides, né? Porque se a pirâmide é um símbolo tão adorado pelos pagãos, pela maçonaria, né, e pelos egípcios, enfim, o que será que tem nessas pirâmides? Será que é uma coisa boa? Se é um símbolo tão idolatrado por esse tipo de pessoas, será que são coisas boas que tem lá? Né? Eu deixo a questão para você pensar. E aqui no lado esquerdo é a gravura dos proclamadores, na página 201, que por 35 anos o pastor Russell pensava que a grande pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunho de Deus
que confirmava períodos bíblicos por 35 anos, ou seja, foi muito tempo, né? Ele passou muito tempo pensando isso, idolatrando essas pirâmides. Inclusive a gente vai ver que até o final da vida dele, ele ainda tinha uma obsessão por essas pirâmides. A gente vai ver isso, né? Mas eu lhe pergunto, se é um símbolo tão adorado pelos pagãos, o que será que tem nessas pirâmides? O que guarda, né? E do lado você tem um monumento maçônico lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, que é uma pirâmide. A letra G, que simboliza o grande arquiteto do universo, Satanás, e o esquadro e o compasso, né, da maçonaria. Muito parecido com o túmulo de Charles Taze Russell. Sim, esse é o túmulo de Charles Taze Russell. Ele foi enterrado, né, ao lado dessa pirâmide, né? E aí tem o lugar onde ele foi enterrado realmente, né? E como homenagem a Charles Taze Russell, resolveram fazer uma pirâmide e ainda colocar o símbolo da cruz coroada na pirâmide, né? Muito parecido com o monumento maçônico lá em São Paulo. Concorda comigo? Né? Nítido. Aí, mais aproximado, você consegue ver o nome da Watchtower, Bible and Tract Society, e do lado a cruz coroada dos Templários, que é a mesma que está acima no túmulo. Percebe? Ou seja, são tantos símbolos errados que a gente fica até difícil de alistar, né? As pirâmides, a cruz coroada, então, tudo muito pagão, inegável. Tudo muito pagão. Mas não para por aí. Atrás desse monumento, depois de um certo tempo, foi construída uma loja maçônica ao lado do túmulo de Charles Taze Russell. Uma pirâmide, a cruz coroada e atrás uma loja maçônica. É um conjunto de coincidências, né? Concorda comigo? Um conjunto de grandes coincidências. Depois de um tempo, recentemente, né? Há mais ou menos aí uns 4 a 5 meses, eles demoliram a pirâmide, né? Mas existem várias fotos, vários vídeos de pessoas que foram até o local, tiraram foto, comprovam as informações que eu abordei aqui, inclusive sobre o templo maçônico, que está localizado ali, próximo ao túmulo. Então, os registros ficaram, não adianta. Agora apagar, né? Enfim. Anéis com símbolos maçônicos utilizados no passado. Esse é o vídeo do JW 100 anos do governo do reino. E aí, nesse minuto do vídeo, né, no 0.25, pause e repare bem no anel
utilizado. E aí eu dei um zoom no lado direito. Aí você consegue ver claramente o símbolo da cruz coroada em anéis utilizados lá no passado. Então, usar anéis com símbolos maçônicos já é uma coisa bem antiga. Percebe? Já vem de muito tempo. Não é de agora. Aí talvez quando eu falei lá no início sobre os anéis, aí você olhou e falou, não tem nada a ver. E aí eu lhe mostro agora anéis com símbolos maçônicos que foram utilizados lá no passado. E a organização mostra isso claramente. Né? Símbolos totalmente pagãos, porque ela devia ter vergonha. Ela expõe assim, né? Claramente. E hoje, já depois de deixar de utilizar o símbolo da cruz, ela ainda mostra nos vídeos, faz os vídeos e ainda mostra a cruz coroada. Por que será? Será que é porque simbolizava somente uma cruz? Ou porque tinha algo maior atrás? Porque tinha um significado bem maior atrás. Eu deixo o questionamento. Né? Lembre-se, nossa luta contra demônios. A nossa luta é contra demônios. Repare que no contexto dessas imagens, se você for assistir o vídeo, os irmãos eles estão se arrumando para uma reunião com o Rússio. Sim, os irmãos estão ali se aprontando. O irmão usa o anel, coloca o anel, né? E aí a irmã põe um pingente com o mesmo símbolo, né? E aí a imagem foca muito bem nos símbolos. Fica bem claro, né? Que símbolos são esses, né? Tanto nos anéis quanto nos pingentes, certo? Então, depois de entender sobre Charles Taze Russell e os símbolos que ele muito utilizava, nós vamos voltar aos dias de hoje, certo? Lembra do olho que tudo vê? Matéria no site JW, Visões do Invisível Mundo Espiritual. Aí você consegue enxergar o trono, do que seria, entre muitas aspas, do Criador dos céus e da terra. E do lado seria seu filho, o Messias. E aí quando você pega e inverte a imagem, olha o que você tem. Lá no fundo, você tem um olho que tudo vê. Atrás do trono do Criador dos céus e da terra. É isso mesmo. É isso mesmo que você está vendo. É pesado, mas tá aí. Vá lá no site, põe essa gravura, põe esse tema, Visões do Mundo Espiritual, busque essa gravura e faça o processo que eu fiz. Inverta as cores. E aí você vai olhar. Até você não precisa nem inverter. Se você olhar no lado esquerdo, você já vê que ali tem um olho. Ponto. Se você quiser uma nitidez melhor, aí você faz, inverte. E ainda você consegue ver um rosto bem estranho abaixo ali, né? Como que confrontando o Criador. É esse o tipo de gravura que tem nas matérias do site do jw.org. E aí você precisa de um trabalho para, né, pega a imagem, inverte, olha e aí você enxerga. É um engano que é difícil de enxergar, né?
É um engano mais debaixo dos panos, por assim dizer, mas existe e está lá, né? Existe e está lá. E hoje a gente está tirando o pano e vendo a sujeira que existe nessa religião. Então é triste, mais uma vez é pesado, mas infelizmente está aí, claro, para quem quiser ver. Agora está claro, né? Antes estava difícil de enxergar, mas agora, com tudo que a gente tem abordado aqui, está mais fácil, né? Eu espero que isso possa ajudar você. Mas não chegamos ao fim. Ainda temos muito o que falar. Completamos 1 hora agora, mas ainda temos muito o que falar, certo? O olho que tudo vê no Salão de Assembleias em Silkeborg, na Dinamarca. Consegue ver a semelhança? Claro, né? Nítido, né? Não preciso nem falar nada. E aí você vê embaixo que ainda existe até a plaquinha aí, né? Do jw.org, que existem nos salões de assembleia, né? E aí você consegue ver claramente que isso realmente é um salão de assembleia. Ele foi um salão de assembleia, a gente vai ver isso aqui mais na frente. Mas o que eu quero destacar para você é que durante o período que ele foi um salão de assembleia, as pessoas iam lá para adorar o Criador dos céus e da terra, certo? Esse lugar, ele foi, eu esqueci agora o termo, dedicado. Ele foi dedicado, né? Houve uma dedicação, assim como existe em vários salões do reino, né? Salões de assembleia. Ele foi dedicado ao Criador dos céus e da terra. Esse lugar aí. E o Criador lá de cima, olhando esse lugar aí, ó. Essa referência. Enquanto pessoas supostamente se reuniam nesse lugar para estudar a Bíblia. E o lugar de cima, claramente uma referência à maçonaria, ao paganismo. Como eu falei, ele foi um salão de assembleia, né? Hoje ele não aparece mais no site. Porém, se você pesquisar, você vai encontrar vídeos de pessoas encontrando ele no tempo que ele ainda aparecia no jw.org. Pesquise Silkeborg, né? E aí você vai ver vídeos de pessoas entrando no salão pelo jw.org, né? Buscando ali entre os salões alistados. E se você pesquisar ainda no Instagram a localização correta, você ainda consegue ver fotos de irmãos que eles se reuniram nesse local. Você consegue ver fotos de irmãos reunidos nesse lugar para adorar o Criador dos céus e da terra, certo? Pois bem, lembra do gesto maçônico do demônio utilizado, né, adorado, na maçonaria? Lembra do gesto? Vamos voltar a ele? Bíblia ensina, página 91. Esse aí muito provavelmente deve ser o Papa, né? Ali abençoando os soldados na gravura do Bíblia ensina. E você vê claramente ele fazendo o gesto, o símbolo utilizado na maçonaria. Do lado direito, você vê Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo. No livro Revelação, na página 16. Pesquise lá, abra seu livro e você vai ver. Fazendo esse símbolo claramente, né, no trono. Quem é que faz esse símbolo dessa forma? Pelo amor de Deus, né? Me ajude. E o grande instrutor, mais uma vez, aparecendo aqui na página 143, essa moça fazendo mais uma vez
o símbolo utilizado na maçonaria, né? O símbolo do bode da maçonaria, o Bafomé, demônio caprino, é isso que ele é, né? Mais uma vez, mais referências a esse gesto. Revelação, livro de Revelação, na página 242. Consegue ver aí claramente? Né? E Jesus, no livro Poderá Viver para Sempre, mais uma vez Jesus Cristo, né? Que afronta. Página 113. Dá para ver claramente que é esse gesto, né? Ele fazendo aí para apontar, mais uma vez, infelizmente, utilizando a figura do Messias, né? Como se não bastasse, também Jesus Cristo, no trono, no livro Poderá Ser Amigo de Deus. Se eu não me engano, é uma brochura. Perdão. E aí, não tem o gesto, mas o que é que ocorre? Perceba a posição das mãos, né? Que é muito parecido a posição das mãos. Consegue ver? Consegue enxergar? Né? Eu deixei ainda a gravura do lado para você ver melhor, né? Então, mais uma vez, desnecessário, né? Essa posição, esse gesto específico. E lembre que o Bafomé ele também tem um trono atrás dele, né? Nas outras gravuras que a gente viu, ele também tem um trono atrás. Piso maçônico, xadrez. Livro O Maior Homem que Já Viveu, nas lições 81 e 103. Consegue perceber a referência? Tá bem claro, né? Do lado eu deixei uma foto de um templo maçônico, para você ver claramente a referência, né? Então, também pesquise, abre aí o livro O Maior Homem, põe na página dessas lições que você vai ver essas mesmas gravuras aí que eu estou te mostrando, certo? Livro de Histórias Bíblicas, livro para criança também, na página 100, lá no fundo você consegue pegar a referência do templo maçônico xadrezado. E do lado eu coloquei mais uma vez o piso para você ver em outra loja maçônica, certo? Esse aqui é interessante. Esse boletim número 6 de 2021. O que é que ocorre? Você consegue ver na foto onde estão todos os membros do corpo governante reunidos. Lá no fundo tem um quadro, né? E esse quadro ele tem um piso maçônico, né? Eu não consegui pegar a referência do quadro. Eu não sei te dizer quem foi que pintou esse quadro, né? De quando ele é, de que ano ele é. Não consegui pegar mais informações sobre ele. Mas você consegue ver aí o piso maçônico, né? No quadro, na sala de reuniões do corpo governante. Os irmãos, lá no passado, no início, eles se reuniam em templos maçônicos também, né? Aí na entrevista desse irmão, Robert, servindo com a progressiva organização de Jeová, ele diz que antigamente eles se reuniam num templo maçônico que, inclusive, segundo a informação da própria entrevista, funciona até hoje. E eu deixei do lado aí o templo maçônico que os irmãos se reuniam. Ou seja, é isso mesmo que você está
entendendo. Ao mesmo tempo em que o pessoal se reunia lá pela maçonaria, né? No mesmo período assim, vamos supor assim, um dia, imagine que um dia os maçons se reuniam e no outro dia os irmãos iam para aquele lugar para se reunir para estudar a Bíblia. Os irmãos iam para aquele lugar se reunir para estudar a Bíblia. Então, é só eu que acho isso muito errado? Ou tem alguma coisa muito estranha aqui? Aí você pensa, o que é que o pessoal da maçonaria faz nesses templos maçônicos? O que é que eles fazem, né? O pessoal da alta maçonaria. Pense nas salas secretas que devem ter um templo maçônico. O que é que eles não fazem lá? E os irmãos iam para esse lugar para aprender, para estudar a Bíblia. Um lugar totalmente pagão. Eles iam para lá para estudar a Bíblia. Ao mesmo tempo que, talvez no outro dia, no dia anterior, teve ali uma reunião dos maçons, no outro dia os irmãos se reuniam ali. Então, percebe? E outra, que eu não vou entrar nos méritos, mas para você alugar, né, ou para você usar de um templo maçônico, você tem que ter uma afinidade ali, né, tem que ter alguém que você conhece, né? Vamos dizer isso, né? Você tem que conhecer alguém de lá. Você não vai entrar lá e bater lá e enfim. Mas percebe o quão grave é isso? A gente já viu que alguns irmãos se reuniram sem saber num salão de assembleia que né, tem um formato claro de um símbolo pagão. E agora os irmãos entraram lá num templo maçônico para se reunir. Então, assim, é difícil defender. É difícil demais. Me desculpe, mas é difícil. É triste, né? Mas enfim. Calma que a gente não chegou ainda, a gente não viu tudo ainda não, certo? Mais uma vez, a sentinela aí de 84, ela diz que os irmãos se reuniram em um templo maçônico em Brooklyn, onde o irmão Rutherford proferiu seu discurso num templo maçônico, né? A sentinela aí mais uma vez a referência de 84. Pesquise, né? Não acredite no que eu estou falando aqui, vá lá buscar, procure saber se é assim mesmo. E mais uma coincidência, dentre as inúmeras que eu já perdi as contas aqui, até essa parte do vídeo, é essa gravura do anuário de 1994, na página 12. Membros do corpo governante com o pessoal das filiais e congêneres num seminário realizado em Walk, nos Estados Unidos. Repare o jeito de se sentar e a forma organizada que os irmãos tiraram essa foto. Com as palmas das mãos sobre as coxas, sem cruzar as pernas. Interessante, né? Mais uma coincidência que a gente aborda aqui, né? Um apanhado de coincidências que a gente está vendo aqui hoje, né? Interessante. Pesquise.
certo? Busque. Despertai de 1970 cita o termo o grande arquiteto do universo. Quem é o grande arquiteto do universo? Satanás. Satanás, o diabo. Arquitetou toda essa forma de ver o universo da ciência moderna. Foi tudo isso arquitetado por Satanás, o diabo. Uma mentira arquitetada por ele. Então o termo se refere muito bem a ele, porque ele foi o grande arquiteto do universo. Ele não criou nada, ele só arquitetou essa grande mentira. E a sentinela mostra, a despertar, mostra que foi utilizado esse termo para se referir ao Criador dos céus e da terra. Uma dica é que a palavra universo ela não ocorre na Bíblia. Então, para você ver. Uma pirâmide na revista Sentinela, e os raios de luz ali, saindo da pirâmide. Esse é o vídeo do JW A Sentinela, publicado desde 1879. Foi um dos primeiros exemplares. Aí lá perto de 1940. Quer dizer, não dos primeiros, perdão. Mas já há muito tempo depois, Se ela é publicada desde 1879, 1940 já é muito tempo depois, perdão. E você consegue ver a pirâmide aí. E o vídeo mostra outras sentinelas com essa mesma pirâmide, Eu só deixei selecionada essa para a gente olhar, para a gente entender. Mas se você for buscar o vídeo, você vai conseguir ver as sentinelas à frente, que ainda mostravam essa mesma pirâmide, com os raios solares incidindo sobre ela. Triângulo mais o olho. Livro Poderá Viver para Sempre, na página 19. Se você tem esse livro ainda, ou se você se lembra dessa gravura, você consegue ver aí no canto uma joia, com um triângulo e um olho dentro. E do lado você consegue ver os fariseus utilizando essa mesma joia na revista Sentinela, de 15 de julho de 2007 e na 15 de janeiro de 2008. Eu coloquei entre o asterisco aí porque essas revistas eu não consegui achar elas em PDF. Mas se você tiver, pesquise e você vai ver essas gravuras. E embaixo a referência de onde vem esses símbolos. O símbolo com um triângulo e o olho, notoriamente é um símbolo maçônico, mais uma vez aí utilizado nas publicações. Agora a gente vai entrar num tema pesado. Agora a gente vai entrar num tema complicado. Porque mais uma vez envolve crianças. E isso aqui é difícil de aceitar. É difícil de aceitar uma coisa dessas. Mas enfim, vamos lá. Pedrinho e Sofia, a série de vídeos, do jw.org. Matéria do G1 aí do lado. Mais uma vez, nós vemos presente o bode da maçonaria. E aí eu deixei marcado que ele remete aos Cavaleiros Templários. E aí, se você reparar, embaixo, diz o seguinte, que no livro do Código da Vinci, de Dan Brown, que é um livro também totalmente pagão, a palavra Baphomet ela é decodificada e traduzida por Sofia, que significa sabedoria. E aí eu deixei embaixo a referência da Wikipédia.
que a palavra também Bafomé, utilizada ali o método de codificação dos cabalistas, obtém-se essas letras nesse alfabeto, que soletra-se Sofia, que é a palavra grega para sabedoria. Remete à filosofia, né? Enfim. E aí na imagem você vê o Bafomé acompanhado de duas crianças, né? Um casal de meninos, um menino e uma menina, perdão. E é muito triste, pessoal, porque isso aqui não pode ser uma coincidência. Não pode ser uma coincidência. E isso ao mesmo tempo é muito pesado. É muito pesado. Quando a gente pensa que a gente está falando das crianças, é doloroso para mim. Para mim me dói muito. Me desculpe. Mas isso é pesado demais. Vídeo: Pedrinho e Sofia visitam Betel. Repare que Sofia está exatamente no lugar onde está a menina na estátua do Bafomé. E Pedrinho também está exatamente no mesmo lugar onde está o menino. Será que isso é uma coincidência, pessoal? Repare, de novo, a estátua do Bafomé é acompanhada de uma menina e de um menino. O nome da menina remete, se traduz literalmente no nome do demônio. Será que isso é uma coincidência? Quem foi que escolheu esse nome? Por que escolheu esse nome? Então é difícil, pessoal. Esse assunto aqui, que a gente entrou agora nesse slide, é pesadíssimo. A gente está falando de crianças. São vídeos para crianças. São vídeos pesados. É um tema pesado. Será que isso é coincidência? É triste. Sinceramente, é muito triste. É muito triste. Eu poderia estar aqui descarregando assim, sendo bem rude, grosso, mas para mim o sentimento é de tristeza. É um sentimento pesado assim, de tristeza mesmo. Mas não acaba por aqui não. Mais uma vez a gravura é igual, né? Nosso querido Anthony Morris. Vídeo: Torne-se amigo de Jeová, lição 3. Sempre fale com Jeová. Sofia vai se deitar para dormir e ela vai fazer uma oração na cama dela. E a cama dela, se você reparar, tem um 666 invertido. Então ela vai orar e a cama dela tem um 666 invertido. Precisa explicar sobre o 666? Não, né? Ótimo. Triste, triste. Mas não para por aí. Vídeo: Torne-se amigo de Jeová, Cântico 76, um sentimento especial. Repare na gravura da jovenzinha que está pregando. Olha o cabelo dela. Mais uma vez, o cabelo dela só tem 3, né?
Só tem 3 pontinhos desses assim que formam, numa coincidência incrível, um 666 também, assim como a cama de Sofia. É o desenho que nossas crianças estão assistindo, né? É triste, pessoal. É pesado. Me desculpe, mas a gente tinha que falar sobre isso. É triste mesmo. Mas enfim. Vamos para outras mensagens subliminares satânicas nas publicações. O maior homem que já viveu. Lição 91. Essa versão é a versão antiga. Repare as letras S, E e X ao lado de Lázaro, no momento em que Jesus chama ele para sair do túmulo. S, E e X. A referência, precisa explicar alguma coisa? Não, né? Pronto. Essa gravura ainda tem outra mensagem subliminar, mas eu não vou comentar sobre ela, porque também ela é pesada e imoral. Mas pesquisa. Não vou comentar sobre ela, certo? Essa aqui é uma das maiores piadas que existem nas publicações. Essa aqui, pessoal, os demônios estão rindo da nossa cara. Eu falo da nossa porque eu usei muito esse livro, Bíblia Ensina, página 111. Você lembra dessa gravura assim que eu sei? Usei muito esse livro. E o que é que acontece aqui? O rapaz está se consultando, né, com a taróloga. E aí a carta que ele pega, o nome da carta é A Torre. A carta que o rapaz tá, que muito provavelmente nesse caso aí é porque caiu para ele, né? Ele foi sorteado, por assim dizer, ele pegou essa carta, né? Enfim, não cabe a mim adentrar na tarologia, mas é como se aquilo ali representasse o que ele está vivendo, né? E por consequência representa o que nós também estamos vivendo, que nós também como se estivesse do lado, né? E aí a carta é essa que você está vendo aí, chamada A Torre, The Tower, e ela revela que o consulente está insistindo em viver de uma situação ilusória que não tem possibilidades reais de concretização ou que foi construída através de meios impróprios, onde alguém foi prejudicado. Uma situação ilusória que não tem possibilidades reais de concretização. É o que a carta diz para o rapaz e para quem está, né, do lado de cá da gravura, por assim dizer. E o nome da carta é A Torre. É sério? Isso é uma piada? Alguém está rindo da nossa cara, pessoal. Alguém está rindo da nossa cara. Mas não para por aí. Ainda sobre a carta. Ela aparece em outra publicação. A mesma carta. Sim. Livro Poderá, na página 96. Olha só que coincidência. A mesma carta. A Torre. Dessa vez ela está em outro, né, formato, por assim dizer, né? Mas você consegue ver que é a mesma coisa, né? Pessoas caindo de uma torre. E essa carta faz referência a quem? A Torre de Babel. A Torre de Babel. E o que é a história da Torre de Babel? Se você bem se lembra, foi uma torre
construída por Nimrod para tentar chegar ao céu. E aí resultou em nada, né? Em uma ilusão, né? Que na verdade ninguém chegou ao céu nenhum. Muito pelo contrário, eles se espalharam e a partir dali criou as línguas, né? Mas eles queriam chegar no céu, uma torre para chegar no céu. E que não deu em nada, e que é uma ilusão. A referência é boa, não é boa? É boa, eu tenho que admitir. E é perfeita, se enquadra assim, ó, de uma forma perfeita. Uma referência excelente, né? Então, essa é uma grande piada. Para mim, para você. Que fomos feitos de palhaços. Sim. Paciência, mas a gente foi feito de palhaço. Você muito provavelmente já fez algum estudo no livro Bíblia Ensina. E eu também. Então, é complicado, é duro, é difícil de engolir, mas né, o remédio arde. Mas, paciência. Outras mensagens subliminares satânicas nas publicações. Imite a sua fé, página 9. Uma caveira no braço de Abel. Pode pesquisar. Pode pegar seu livro, Imite a sua fé, é um livro recente. E você consegue ver aí os dois olhos, embaixo você consegue ver até os dentes, né? E fica bem claro aí. Mas não é a única desse livro. Tem essa também na figura de José, na página 162. Imite a sua fé. Consegue ver? Um alien, um extraterrestre, que na verdade são demônios, né? A gente sabe. Embaixo da figura de José, tá claro, né? Ainda deixei uma figura ao lado que, né, para você ver a semelhança, parece muito, realmente, né? E depois, se você chegou até aqui, você não acredita mais em coincidências, né? Você já viu muitas e muitas gravuras subliminares. Então, não se trata de coincidências. Tudo tem um propósito, né? Mais uma vez, aliens são demônios, viu? Né? A gente sabe. Enfim, estude sobre isso, pesquise, que você vai entender, né? E não acredite em engano, né, nesses filmes. Enfim, esses filmes que falam sobre aliens, eles têm um objetivo, né? Fazer você começar a se acostumar, fazer você, enfim, dê uma pesquisada sobre esse tema, né? Para você se livrar de mais esse engano do mundo de Satanás. Pronto. Se sua ficha não caiu até aqui, agora ela vai cair. Nós vamos passar rapidamente pela origem de algumas religiões que existem hoje. E aí você vai entender que tudo se trata de controle. Tudo é sobre controle das pessoas, né? Por parte do mundo de Satanás. Igreja Adventista, que inclusive foi a igreja que o nosso querido Charles Russell passou muito tempo, né? Passou um tempo. Lá não especifica quanto tempo foi, né? Mas diz que ele deve algo à Igreja Adventista, né? E numa coincidência incrível, também tem muitas referências maçônicas na Ellen White, que é a profetisa lá dos Adventistas, né? Eu não vou adentrar não, mas
Só nesse livro aí, ó, The Way of Life, você já vê ali um olho que tudo vê, né? Aparece com um fotodrama, né? Pois é, nada de graça, né? Tudo tem uma referência. E do lado você vê um obelisco no túmulo do esposo dela, né? E se você for pesquisar gravuras desse pessoal, você vai ver que eles têm muitas fotos, eles fazem gestos maçônicos nas fotos. E aí você vai perceber que eles também vieram, que essa religião também veio da maçonaria, assim como as testemunhas de Jeová. E é interessante que essa religião também ensina coisas boas, né? Uma religião, ela ensina coisas boas, ensina coisas e deixa de ensinar outras, né? Ou ensina coisas erradas, assim como todas, assim como a Testemunha de Jeová, assim como a Adventista, assim como a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina coisas boas também, né? Ela ensina que Jesus morreu, deu a vida por você, por mim. É uma verdade? É, né? Mas quando você vai ver a sujeira que existe por trás, não vale a pena, né? Essas verdades, a Bíblia sempre esteve aí e você conseguiria aprender essas verdades na Bíblia. Então, a Igreja Adventista aí, né? Ellen White, com o seu obelisco no túmulo do seu esposo, né? Assim como Charles Russell, né? Tem uma pirâmide no túmulo dele. Ela colocou um obelisco no túmulo do esposo dela, né? Interessante. Pesquise também sobre a Igreja Adventista. Os Mormons, fundados por Joseph Smith. Eu deixei aqui esse print é de um texto da própria igreja deles. E eu vou ler para você uma parte. Diz assim, ó. De qualquer modo, a investidura não imitou simplesmente os rituais da maçonaria. A investidura é como eles, se eu não me engano, é como eles se identificam, né? É como se fosse a forma deles de se referirem a eles mesmos. Em vez disso, o encontro de Joseph com a maçonaria evidentemente serviu como catalisador para a revelação. Catalisador para a revelação. É assim que eles pensam que foi, né? Que o fato dele ter adentrado na maçonaria ajudou ele, né? Impulsionou ele para ensinar verdades profundas. Imagine, né? Então fica claro que ele passou pela maçonaria e veio de lá. É mais uma religião que vem de lá também, né? E pode uma árvore ruim produzir frutos bons? Fica a pergunta. Do lado tem o templo maçônico que ele frequentou. Temas para você pesquisar. O primeiro é a carta de Rutherford para Hitler, na Despertai de 98. Hitler perseguiu, a Testemunha de Jeová perseguiu, né? Assim como a Igreja Católica foi perseguida também em determinados momentos, assim como outras religiões são perseguidas ali na África e enfim, as religiões de matrizes africanas são perseguidas aqui, né? Muita gente invade esses lugares onde o pessoal se reúne para destruir tudo, e alguns até cristãos fazem isso. Então, Hitler, ele perseguiu sim, porém, o que você não sabe é a carta que Rutherford escreveu para Hitler, antes de tudo isso. E aí houve uma pequena falha de comunicação. Porque Rutherford escreve uma carta para Hitler, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, dizendo que concordava com muitos temas do nazismo
e que acreditava que aquilo ali tinha muita coisa ali que estava certa. A carta de Rutherford para Hitler é nessa pegada. Então pesquise. Então talvez se Hitler tivesse lido a carta de Rutherford, quem sabe, né? Não haveria toda essa perseguição. Mas Rutherford fez isso, esse jogo sujo, escreveu uma carta para Hitler, lá falando que concordava com alguns aspectos do governo de Hitler, que não era bem assim, que ele não recebia dinheiro de judeus. Olha para isso. Que sujo. É isso que ele é. Infelizmente. Pesquise. Esse artigo está aí, né? Deixei a referência para você buscar. Gravuras espelhadas, que eu não mostrei aqui, né? Até porque ia ficar muito tempo de vídeo. A gente agora já está em 1h40. Imagine se eu mostrasse as espelhadas, que são várias. Né? Pesquise, busque. No Bíblia Ensina você vai achar algumas. Tem alguns, né, alguns conteúdos que você consegue ver algumas gravuras espelhadas. Né? Basta você pesquisar. Pesquise também sobre profecias erradas. A profecia de 1975, que o fim ia vir e que, enfim, né, sobre esta geração que não passará, esse entendimento que sempre muda. Pesquise, busque. Lembre que a Bíblia diz que existiriam falsos profetas, né? E o que são falsos profetas são pessoas que fazem profecias erradas e falsas, né? Então, pesquise, busque. Ensinos falsos. Quais ensinos? Desprezo com a lei mosaica, né? Alguns itens da lei que a gente não pratica hoje. Por que a gente não pratica? Por que né, os irmãos não praticam? A barba. Por que os irmãos não podem ter barba? Sendo que é básico, uma pesquisa básica sobre a Bíblia, você descobre que quase todos, né, se não todos, servos de Deus no passado tinham barba e era um requisito na lei, não deveria raspar, enfim. Tem uma passagem interessante de Davi que os soldados do exército de Davi, eles parece que eles entram numa armadilha, eu não lembro bem esse texto, pesquise. E aí raspa-se metade da barba deles como um sinal de humilhação. Aí Davi manda eles irem para um lugar e aí diz, vocês só voltam de lá quando a barba de vocês estiver crescida, né? E hoje a organização, você não pode ter barba, né? Sendo que lá no passado era basicamente obrigatório, e hoje você não pode. E aí entra uma discrepância interessante, né? Se você vai para uma reunião hoje de barba, você já é mal visto. Agora, de gravata, que é um símbolo pagão também egípcio, pode pesquisar. A gravata é um obelisco invertido. Você observe, a gravata é obrigatória e a barba ela não pode. Devia ser o inverso, né? O símbolo pagão devia não poder e a barba, que era obrigatória lá no passado, ela devia ser obrigatória hoje, mas não, ela é invertida, né? Aí se você vai, pense em alguém que vai numa reunião de barba e sem gravata, é uma pessoa desleixada. Aí alguém que vai sem barba e com gravata, que é um símbolo pagão, aí tá certo, tá correto. Então quem inverte isso, né? Quem diz que era obrigatório e que não é mais, quem é que faz isso? Tá entendendo? Os alimentos também, pesquise sobre isso. Pesquise sobre aquele texto que Jesus diz assim, não é tudo que entra na boca do homem, né? Pesquise a referência daquilo, do que Jesus queria dizer. Também pesquise aquela visão de Pedro, né? É interessante que ele vê os animais puros e os animais impuros.
e aí ele tem uma diferença ali, e aí a visão de, né, o Espírito Santo, eu não lembro no texto, diz assim, coma, pode comer os alimentos puros, pode comer, o que Deus purificou, pode comer. Aí você tem que entender o que é que aquilo quer dizer. Outra coisa é vender imóveis dedicados. Tem um texto na Bíblia que diz que nada do que for dedicado ao Criador você deve reaver de volta, né? Se você dedicou, é dele, acabou. Faz sentido, não faz? Exato. Investimento em ações com donativo dos irmãos. É só pesquisar que você vai ver. Algumas ações eles perdem dinheiro, né? Com donativos. Meu Deus. Associação com a ONU. Esse aqui é bom. Associação com a ONU. Pesquise. Rapaz, chega a ser, né? Uma coisa assim, uma piada, realmente. E o mais destacado, que eu vou deixar aqui para você pesquisar, é a tradução errada do nome do Criador. Tem um broadcast, se eu não me engano é março ou maio de 2015, que eles dizem que o nome que eles usam porque é o mais conhecido. Mas é o mais conhecido no mundo de quem? De Satanás. Então, se uma coisa é mais conhecida no mundo de Satanás, você tem que ficar esperto. E aí, quando você vai pesquisar, você vê que não é bem assim essa tradução. Né? Tem as tribos, Yahudá, Jerusalém, o nome do Messias, Yahushua ou Yahusha, Malaquiá, Zacarias, os profetas. E aí você chega no nome do Criador, que é diferente desse utilizado. É uma coisa também que escondem de você. Pesquise. O Criador odeia a idolatria. Deuteronômio 13. Se o seu próprio irmão ou filho ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo, secretamente, note, instigá-lo dizendo, vamos adorar outros deuses. Não é isso que acontece? Você não é secretamente instigado a adorar outros deuses? Veja o 8. Não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade, nem tenha compaixão. Aí diz que você tem que matar a pessoa lá no passado, você tinha que matar a pessoa. Aí outra parte aí do versículo, ainda no capítulo 13 de Deuteronômio, aí o 13, o versículo ainda 13 também, surgirão homens perversos e desviarão seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, né? Vocês conhecem aquele Deus da maçonaria? O Bafomé, o bode da maçonaria? Pois é isso que eles estão dizendo para vocês. Vamos adorar outros deuses secretamente. E aí o que é que vocês devem fazer? Ó o 14. Verificar e investigar. É isso que a gente está fazendo aqui. Verificando e investigando. Se tem alguém na maldade querendo perverter a nossa adoração. E tem. E existe. Essa maldade existe, esse engano. Ficou claro aqui. Né? E outra. Não é só simplesmente um engano. Repare nesse texto. Aí diz que Deus deixa que uma influência enganadora os iluda. Por quê? Porque eles não acreditaram na verdade. Então, não é só a mentira em si, mas tem ali uma influência, tem influências por trás. Que influências são essas? Os demônios. E a nossa luta é contra quem? Contra eles. Entendeu? Então, a verdade, ela está lá, ela é simples. Ela não precisa de uma influência. Enfim, a verdade está lá, ela é simples. Você consegue provar a verdade. Mas o engano, ele precisa de sinais e milagres mentirosos.
Aí diz, né? Com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos. Quem faz isso é Satanás. E a gente, como testemunho de Jeová, a gente ensina que tudo que existe de milagres, sinais nas outras igrejas são obras de Satanás. A gente fala isso, né? É isso que a gente ensina. E aí, quando a gente olha para nós, o que é que acontece? Será que o que tem de sinais e milagres mentirosos na nossa não é obra de Satanás? Será? Então a gente tem que acreditar na verdade simples da Bíblia, pura e simples. Somente isso, né? Saiam de Babilônia grande. Apocalipse 18, 4. Saiam dela, meu povo. Povo meu, o Criador diz que nesse momento o povo dele ainda está em Babilônia. E ele diz, saiam dela. A pessoa tem que, a parte da pessoa, ele está avisando, ele diz, saiam dela para que vocês não participem dos pecados, da idolatria, do ocultismo, do satanismo que existe. Saiam daí, ele diz. É o povo dele, mas ele diz, saiam daí. Não é ele que vai pegar e vai puxar a pessoa. Ele está dizendo, saia daí, que isso aí está errado. Então, se você chegou a esse ponto do vídeo, reflita, pense, raciocine. Para onde havemos de ir? Será que essa pergunta? Será que é essa pergunta que nós temos que fazer? Não. A pergunta de Simão Pedro, né? Ela diz assim, para quem havemos de ir? Olha aí o texto, João 6,68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem? Não é para onde? Não é um templo, não é uma igreja. É para quem? Para quem? Para o Messias. Há um só mediador entre Deus e os homens. E ele é o mediador de todos os homens. De todos. Entendeu? Ele não faz distinção. Se a pessoa é uma merecedora e quer chegar até o Criador, o Deus verdadeiro, através do Messias, reconhecendo o sacrifício dele, ele vai fazer essa ponte. Não precisa de homens lá no escritório, lá em Walker, no ar-condicionado e mexendo no tablet, para fazer essa ponte. Tá entendendo o que eu estou falando? Aí a pergunta, quem desses homens se entregou por você? Quem morreu por você como sacrifício? Quem foi dos 10, dos 8 que tem lá, que morreu por você? Ninguém. Nenhum deles. Então só sirva ao Messias. Sirva ao Deus verdadeiro através do mediador, que é o Messias. Aceite o sacrifício de resgate, né? Satanás, ele engana toda a terra habitada. Não se curve diante desses enganos. Sirva somente ao Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Yud Rei Vav Rei, o tetragrama sagrado, seja eternamente grato ao Messias por ter morrido por cada um de nós. E jamais, nunca, jamais terceirize sua fé através de religião nenhuma. Nenhuma, porque religiões são formas de Satanás enganar as pessoas. Infelizmente. O melhor texto de hoje eu deixei para o final. Amós 5, 4 e 5. Busquem-me e terão vida.
Não busquem a Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel, sim, o texto é claro, Betel será reduzida a nada. Só li o texto aqui para você, certo? Só li o texto da Bíblia. A verdade é como um leão. Você não precisa defender ela. Deixe ela solta e ela se defenderá a si mesma. Um leão na selva, quando você solta ele, você não precisa ficar ali atrás. Cadê o leão? Não. Solte ele lá que ele vai achar o caminho dele. Essa verdade aqui, que a gente viu durante praticamente essas 2 horas, ela é como um leão. Eu só soltei ela aqui. Você analisando, você pesquisando, você vai ver mais e mais indícios de que o que a gente viu aqui é verdade. Eu não preciso ficar todo dia aqui falando sobre isso. Eu não vou fazer isso. Eu não preciso, eu não vou. A gente tem outras coisas para falar, outros enganos para livrar as pessoas. E é isso que a gente vai buscar. Né? Livrar as pessoas de outros enganos. Esse aqui já fica estabelecido. Né? Então pesquise, busque, né? E que o Criador dos céus e da terra, ele continue a abençoar cada um de vocês.